Apocalipse, capítulo 1, verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus da salvação, quero te apresentar essa mensagem em tuas mãos. A tua graça venha ser conosco, ó Deus da salvação, a tua misericórdia. Senhor, sem ti nada posso fazer. Que o Senhor possa estar repreendendo todo mal, toda interferência, tudo aquilo que tenta impedir essa mensagem. Nos ajuda, meu Deus, a transmitir essa revelação pela profecia da tua palavra. Que vidas venham conhecer o Evangelho através desses vídeos, para a glória do teu nome, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para a glória de Deus, Deus Santo e poder e glória. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje o tema dessa mensagem é os reis. Por isso preste muita atenção, porque essa mensagem ela pode ajudar muitas nações, como eu creio. A Bíblia diz: orai por todos os reis, para que você venha ter uma vida sossegada na terra. Para que nós venhamos ter uma vida de sossego, nós precisamos interceder pelos reis. E hoje eu vou retratar aqui sobre os reis dessa terra, que passaram nessa terra. Jesus, ele unge reis e sacerdotes. Ele unge reis e sacerdotes. E se a nação escolher bem a quem ouve, porque você tem um livre-arbítrio, a Bíblia diz que chegará um tempo que não suportarão mais o santo ensino, a sã doutrina, e escolherão para si mestres que falarão aquilo somente que agrada os seus ouvidos e as suas concupiscências. Deus Santo de poder e glória. Se você não faz o mal, você não tem que temer em ouvir o Evangelho. Agora, se você faz o mal, teme os magistrados. Você deve pagar tributo aos magistrados, porque estão para isso mesmo. Honra o Senhor com toda a sua premissa e a renda da sua fazenda. Deus Santo de poder e glória. Malaquias 3,10. Dai o dízimo, as ofertas, a casa do tesouro, para que não venha faltar nada na sua casa e para que Deus venha repreender 3 demônios: devorador, o gafanhoto e o purgão da saraia. São demônios que travam sua vida financeira, são demônios que fazem você ter prejuízo, ao você ser um roubador de Deus. Deus Santo de poder e glória, como está escrito. Por isso, meus amados irmãos, há reis que Deus levanta, e esses reis que Deus levanta são aqueles que guardam a palavra, são aqueles que amam a palavra, amam o Evangelho. Porém, na história,
muitos reis que Deus levantou que desagradaram a Deus. Acabe, Saul, Manassés, Ben-Hadad, são reis que desagradaram o Senhor gravemente. E Davi, ao consultar a Deus porque havia fome em Israel, Deus respondeu para Davi: por causa da casa sanguinária de Saul, por causa de um líder, os liderados se prejudicaram. Houve fome em Israel, houve seca em Israel, quando também Acabe reinou. Por isso, quando um justo governa, o povo se alegra, mas quando um ímpio governa, o povo se esconde. Porém, por causa do amor ao dinheiro, muitos têm vendido a própria alma. Por isso eu venho dizer para você aqui hoje: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. A alegoria de Salomão ficou com defeito, porque Salomão foi infiel. Não foi fiel como Davi, seu pai, até o final. E Salomão então fica agora com uma tribo. Porque Salomão levantou templo para deuses pagãos. E toda infidelidade tem um preço. Gera defeitos. Jesus disse: o teu olho fizer você escandalizar, é melhor entrar no céu com um olho do que com 2 olhos no inferno. Jesus está dizendo que o pecado deixa marcas, que a infidelidade a Deus deixa defeitos. Por isso, ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Você precisa ser fiel. Daniel era fiel e não havia nenhum vício ou culpa nele. Se você for fiel, escolher a justiça, Deus te livrará da injustiça. Se você buscar a Deus, nenhum mal ao redor, ao derredor, prevalecerá contra ti. Porque o diabo anda ao derredor como um leão bramando, procurando a quem possa tragar. Mas Deus é Deus de livramento. Jesus é o leão dos leões da tribo de Judá. Consegue compreender esse mistério? Os maus reis se entregavam à avareza. Quando não era a ganância, a avareza, era a idolatria. Quando não era a idolatria, era o medo de perder o poder. Enquanto Saul reinou, Davi estava sendo preparado. Enquanto Saul estava com a coroa, Davi estava com unção. Porque o que faz uma pessoa ir e fazer discípulos não é o que ela já conquistou, mas é o que ela carrega. Se você carrega a justiça de Deus, os dons ministeriais, a unção, a palavra de Deus se cumpre na sua vida, qual ele disse: toda autoridade foi dada esse nome no céu e na terra, e te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos. Consegue compreender, meus amados? Muitas pessoas também não respeitam a liderança.
Deus falava com Moisés no particular. Por isso Deus vocacionou Moisés como líder. Rei que quer dizer líder. Por isso em Israel havia vários reis. Havia o rei de Israel, havia o rei de Judá, havia o rei de Samaria. Quando Senaqueribe afrontou Israel, ele queria tomar Israel, o rei da Síria, o rei de Laquis, o rei de Judá, perdão, o rei de Samaria, a cidade de Laquis foram tomadas pelo rei da Síria, porque se curvaram à impiedade, à maldade e não conseguiram subsistir ao destruidor. Mas Ezequias permaneceu de pé, está de pé na volta do Filho do Homem. Ezequias permaneceu na presença, Ezequias permaneceu na palavra, Ezequias não cedeu à afronta. E Ezequias foi para a oração. Quando Ezequias foi para a oração, Deus respondeu com fogo. Deus enviou um anjo e o anjo concedeu o livramento, porque ele levou a carta da afronta até o altar. Quando ele leva a carta da afronta até o altar, ele consegue a vitória. Por quê? Porque buscou ao Senhor. Todo aquele que busca o Senhor com sinceridade encontrará. Batei e a porta se abrirá. Pedi e você receberá. Buscar e encontrareis. Quando buscar de todo o vosso coração. Porém você deve respeitar a liderança. Miriam e Arão se levantaram contra a liderança. E Miriam disse com Arão, se fala com Moisés, nessa intimidade, nesse particular, também deve falar conosco. Miriam então foi atacada com lepra, por querer ser maior que a liderança. Enquanto você estiver debaixo da tutela da liderança, você deve ser menor que a liderança. Jesus disse, bem-aventurados sereis, porque não é o servo maior que o seu Senhor. O problema é achar que você é Moisés, se você ainda é Arão, se você é Miriam. Miriam dançava, se alegrava após os cultos. Mas Miriam, quando entrou na rebeldia, ela já não conseguia se alegrar mais, porque o pecado é o salário da morte. O pecado traz tristeza, o pecado traz dor, o pecado traz tudo que é ruim para a sua vida. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Deus santo em poder e glória. Então Salomão herda agora só uma tribo. Salomão herda agora só uma tribo. E após o templo de Salomão, Deus já disse para Ageu e Zacarias, a glória dessa última casa será maior que a da tua. Porém, a história dos templos, de irmãos, depois que Deus disse a glória dessa última casa, a qual a ideia de construir um templo para guardar a arca do Senhor veio de Davi, mas Deus, primeiramente, não respondeu Davi da forma que ele gostaria, mas atendeu a sua oração. E após a construção do segundo templo, não houve mais construção do templo em Israel. Deus destruiu o templo para mostrar que Cristo, a vida de Cristo, é bem maior e mais perfeita num tabernáculo não feito por mãos. Porque Jesus é o mesmo ontem,
sempre. A partir do momento que você invoca Ele, a partir do momento que Jesus chega, aleluia, Ele é o templo de Deus e devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Deus Santo e Poder e Glória. Consegue compreender esse mistério? Desde então, as sinagogas estão com defeitos. Deus confirma com fogo, mas eles estão com defeitos. Por isso não pode dar muito crédito para eles. Quando Ló se deitou com suas filhas, coabitou com suas filhas, surgiu então o que nós conhecemos como os moabitas, os inimigos do povo de Deus. Ficou com defeito. É o preço da infidelidade. Porém, agora que você conhece a verdade, você pode praticar a partir de agora, porque estava cego. E se estava cego, não tinha pecado, porém estava sofrendo. Mas agora, com a verdade, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Acabou o sofrimento, acabou a escravatura, porque Jesus veio para libertar-te da liberdade. Quem quer glória a Deus? Bem maior e mais perfeito. Consegue compreender? Agora Cristo não houve defeito. Salomão, Davi viram corrupção. Porém Cristo não viu corrupção. Jesus é fiel. Você pode confiar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu te darei descanso para vós. Eu vos aliviarei. Cubra-me com tuas penas, e debaixo de tuas asas estarei seguro. Deus Santo de Poder e Glória, consegue compreender esse mistério? Que os reis, rei da Síria, eles lutavam contra o rei Acabe por cidades. Eles queriam dominar cidades. E hoje não é diferente. Eles ainda continuam querendo dominar cidades. Por isso, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se o homem manda você desobedecer o mandamento, não desobedeça o mandamento. Permaneça perseverando na fé, porque todo aquele que persevera tem a Cristo e tem a Deus. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você for embora hoje e estiver perseverando, você está salvo. Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Deus Santo e Poder e Glória, eu vejo pessoas recebendo o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse, eis que batizo vocês com água, mas Jesus vem batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, a qual eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés dele. Consegue compreender esse mistério?
Jesus é fiel. Acabe casou com Jezabel. Jezabel era idólatra. Porém, Deus não ligou no céu. Porque Deus só liga no céu quando está ligado na palavra. Tudo que é de Deus. Agora, quando você liga na terra, traz uma mulher para morar com você que não está ligada no céu, é adultério. Como saber, pastor, se está ligado no céu? Se está ligado na palavra. Deus é fiel. E não deixa ninguém confundido. Por isso, meus amados, saiam dos reis, dos maus reis, corrompidos, porque Deus destrona reis. O cântico de Ana. Deus abate e exalta. É Ele que destrona reis. Abate o soberbo, exalta o humilde. Sai dos maus reis. Porque quando se levanta, Deus levanta um rei segundo o coração dele, um líder, toda a terra prospera. Toda nação prospera se der ouvidos. Enquanto Salomão obedecia a Deus, eles não conseguiam nem ficar sobre os seus pés. Que a presença de Deus era forte, a atmosfera de fé era forte. Seja feita conforme a tua fé, seja feita conforme a sua fé. É a fé. É a fé na palavra. Nada de se rejeitar, e é santificado pela palavra e pela oração. Se tem, segundo o Evangelho, que maneja bem a palavra da verdade, onde você deve procurar apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, é de Deus. E toda a opressão do inferno está caindo por terra, porque você vai se refugiar no esconderijo do Altíssimo, no Santo dos Santos. Por isso, onde estiver um pastor que não prega mais o Evangelho, deve ser substituído por um que prega o Evangelho. Quando Judas foi cortado, eles estavam procurando um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, para anunciar a mensagem da cruz. E acharam Estevão. Estevão, ele foi pregar contra os fariseus. E quando Estevão foi pregar contra os fariseus, a luta foi tão grande que ele morreu nas mãos dos fariseus. Estevão era um jovem, cheio do Espírito Santo, de boa reputação, mas ele não conseguiu suportar a carga, porque não pegou a direção. E por ele não ter suportado a carga, Deus salvou o soldado ferido, porque Deus é fiel. Deus não te desampara na batalha. E quando Estevão estava morrendo nas mãos dos inimigos, ele ergueu os olhos aos céus e viu o céu aberto, e viu o Senhor estendendo as mãos para ele.
E ele sentiu a presença, porque ainda se passares pelo fogo, chama não arderá em ti, se passares pelas águas, elas não te submergerão. Porque a palavra não pode se contradizer. E a Bíblia diz: confiaste em mim, e não cairás a espada. Foste justo, equidade, por isso não morrerás na mocidade. Prolongará os seus dias na terra. É muitas bênçãos para as nossas vidas. Se nós formos justos, porque José, ele omitiu. Ele devia ter chegado, a mulher devia ter chegado em Potifar e ter dito: Potifar, a sua mulher está agindo estranhosamente. Potifar iria ganhar mais confiança em José. Porém, Potifar já estava ligado, porque Potifar disse, presta atenção na mensagem, Potifar disse: José, tudo que é meu aqui em casa é seu. Onde José colocava a mão, aparecia uma unção de Deus. José fazia um trabalho no jardim, Deus colocava a unção. Tudo que ele tocava ficava abençoado. A mão de Deus era com ele. E Potifar disse: tudo que eu tenho aqui, eu também coloco em suas mãos. Porque não importa onde você está, o que importa é se a mão de Deus está com você. A Bíblia diz que Ezequiel estava no vale, mas a mão de Deus estava com ele. José então omitiu, e ao omitir, o negócio foi agravando, e a mulher de Potifar tentou agarrar. Porque nós devemos santificar o nosso espírito e a nossa carne. No espírito é fornicação, na carne é prostituição. Por isso, não deve virar uma idolatria no espírito e na carne. Deus santo e poderoso. E devemos, para encerrar, não esquecer de interceder uns pelos outros para que sareis. Devemos interceder uns pelos outros. Devemos interceder, como eu falei aqui no início da mensagem, para os reis, todos os reis da terra, para que venhamos ter uma vida sossegada, de paz. Consegue compreender esse mistério? Orai uns pelos outros para que sareis. Intercessão. Porque Deus é Deus de perto e Deus de longe. Ele é fiel, onisciente, onipresente, onipotente. Por isso acautelai-vos dos falsos profetas,
que vêm até vós como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O problema deles não era a roupa, o problema deles era a hipocrisia. Por isso Deus repreendeu eles, porque se pareciam com pessoas de Deus, mas eram hipócritas. Não tem problema você parecer com Cristo, devemos ser imitadores de Cristo. O problema é a hipocrisia. Por isso, saiam dos maus reis, os reis da opressão, os reis da impiedade, porque eles oprimem vocês, darão seus filhos como servos e servas na escravatura. Não deixarão pessoas prosperarem. Consegue cumprir esse mistério? Quem são os reis que devemos seguir? Os líderes. Aqueles que amam a Deus e amam a Jesus de Nazareno, que amam a palavra do Evangelho, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas poder de Deus para os que são salvos. Não me envergonhe do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação dos gentios. É a espada do Espírito. O Pentateuco, os fariseus conseguiam pregar na hipocrisia, mas o Evangelho você não consegue prevalecer na hipocrisia, só consegue prevalecer anunciando o Evangelho, se apartar da iniquidade. Deus Santo e poder e glória. É pelo Evangelho, não é pela aparência. Quem ama a palavra de Deus é filho de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha palavra, reconhecem a minha voz. Essa é a diferença de quem é de Deus e quem não é. Amém? Fico com esta palavra para a glória de Deus, Deus Santo e poder e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus Santo e poder e glória, te agradeço, meu Deus, por essa mensagem, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua benignidade, ó Deus da salvação. Que essas vidas venham, meu Deus querido, Deus Santo, receber a bênção da plenitude do Evangelho, a bênção da parte do Senhor. Ó Deus da salvação, que todo mal venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa estar visitando essas pessoas que eu estou vendo a visão do Senhor. Ó Deus da salvação, em nome do teu Filho amado, Senhor Jeová, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Altíssimo, Senhor dos exércitos, aleluia, glória a Deus. Te apresento o evangelismo, Senhor, em tuas mãos, obreiros do corpo, do ministério, Senhor da glória, pela palavra, aleluia, glória a Deus, em espírito e verdade, unidos pela palavra, em espírito e verdade, pela fé. Ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, ó meu Deus, que o Senhor possa estar visitando os hospitais, que o Senhor possa estar visitando, meu Pai querido, Deus Santo e poder e glória, os angustiados, atribulados, toda a opressão contra o lar desse meu irmão, contra o lar dessa minha irmã, venha cair por terra, ó Deus da salvação, que eles venham, meu Pai querido, poder e glória, está, meu Deus querido, na aflição, orando, se colocando debaixo das penas do Altíssimo, Senhor, porque muitos afrontam a palavra
Muitos afrontam, meu Pai, que poder glória, para fazer a palavra não se cumprir, mas não prevalecerão. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder e glória. E nós estamos aqui agora, nesta oração, nesta súplica, orando ao Senhor, invocando teu santo nome, ó Pai. Aleluia, glória a Deus, como está escrito em Salmo 56, verso 9, invoquei o nome do Senhor e meus adversários bateram em retirada, ó Deus da salvação. Ele disse, por meio de muitas tribulações, convém que entramos no reino dos céus, ó Deus da salvação. O Senhor possa estar repreendendo, ó Pai, o Senhor vem estar repreendendo todas as opressões, ó Deus da salvação. Nós estamos aqui agora orando a Ti, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, lance sobre Ele as vossas ansiedades, que Ele tem cuidado de vocês. Vocês devem lançar sobre Ele as suas causas específicas, meus irmãos, porque Deus tem cuidado de vocês. Nós estamos aqui agora nesta oração, meu Deus da salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Receba a cura, aleluia, o renovo pela palavra, a libertação pela palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus santo de poder e glória, aleluia, e graças a Deus. Eu quero profetizar a prosperidade, eu quero profetizar as bênçãos da plenitude do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos de todos deuses estranhos, arrependei-vos da fornicação, arrependei-vos de fazer mal ao próximo, e tudo vos irá bem, aleluia, glória a Deus, ouvindo a palavra da verdade, porque nem somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Deus santo e poder e glória, obrigado, Senhor, por esse dia, aleluia, e graças a Deus. E todo mal que saiam em nome de Jesus, venham perder as forças, todas as obras renovadas, aleluia. Para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui agora, Senhor, orando a Ti, invocando Teu santo nome, aleluia. Ó Senhor dos exércitos, o gigante vem a nós com lance, escudo e espada, mas nós vamos a eles em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso. Jeová é o seu nome, aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder e glória. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, aleluia, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém? Leva a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Aleluia.